Bênçãos. Estamos falando sobre o nome de Jesus, esse nome glorioso e poderoso. Hoje estamos na terceira parte. Convido você a assistir as duas primeiras, se ainda não conseguiu até agora, nós as fizemos no dia 17 de julho e também alguns dias antes. Te convido a assisti-las porque são uma sequência para que a sua vida possa mudar, para que a tua vida possa ser transformada. Porque você vai tomar consciência e ter entendimento, ainda mais do poder que há no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus não é apenas maravilhoso e glorioso, é um nome que está acima de todo nome. Portanto, tudo deve se submeter ao nome de Jesus. Acima do nome de Jesus, não existe nada maior que o seu nome. Abaixo está tudo. Então, quando você aprende a usar o nome de Jesus, sua vida pode mudar. Suas situações mudam, sua oração muda, seu relacionamento com Jesus muda. Amém. Então vamos seguir para este terceiro estudo, onde falamos sobre o direito de família. Você tem um direito, faz parte da família do Senhor, faz parte da família de Deus. Você é irmão, você é irmã de Jesus Cristo. Então, como família, você tem todos os direitos da família de Deus. Porque quando há uma adoção, o filho adotado tem os mesmos direitos do outro filho, certo? Do filho natural. Então, nós fomos adotados e temos os mesmos direitos de Cristo, Jesus diante do Pai. Quando? Quando aprendemos a usar o nome dele. Quando aprendemos a usar o nome de Jesus diante do Pai, temos todo o direito do Filho, Cristo Jesus. E você sabe, usar o nome de Jesus da maneira correta, da maneira apropriada, pode te impulsionar para frente, pode fazer com que você veja muitas coisas transformadas em sua vida. Então, direito de família. Você faz parte de uma família. Seu pai é Deus e ele é um bom pai, é um bom papai, te ama, quer te dar tudo que pertence ao reino, tudo que pertence. Jesus disse: agradou a ele dar-lhes o reino. Agradou porque ele é um papai e você faz parte da família dele. Você é um filho dele. Você tem todos os direitos de uma família. E quando você tem os direitos de uma família, como seus filhos, eles têm direito a todas as coisas que estão em casa. Por quê? Porque são seus filhos e você faria tudo por eles. Nós oramos pelos filhos. Agora mesmo nós terminamos uma linda oração com uma pessoa pelos filhos. E assim como nós oramos pelos nossos filhos, Deus quer que nós, que somos seus filhos, desfrutemos de todos os direitos. O direito de família, de sermos família dele e de termos tudo o que pertence a ele. Amém? É muito importante que nós tomemos consciência de quem somos. É muito importante que nós tomemos consciência de que somos filhos amados, com direitos. Amém. Naturalmente, sempre em nome de Jesus, é claro que Deus sempre tem um plano glorioso. Obviamente, o Pai sempre sabe mais do que nós. Não é de vamos sair por aí exigindo este ou aquele direito. Claro, eu tenho o direito de fazer algumas coisas. E agora vamos ver isso juntos. O nome de Jesus, parte 3, direito de família. Vamos lá ver junto? Nós temos o direito de usar o nome de Jesus, porque é o nome de Jesus, que é nosso irmão, que é o primogênito, é o unigênito. De fato, ele é o unigênito e o primeiro nascido de uma nova geração, porque nós somos uma nova geração. Portanto, Jesus é a palavra. Se Deus criou todas as coisas com a palavra, quando você usa o nome de Jesus, que é a palavra, quantas coisas você pode criar com a sua boca? Então, a palavra se fez carne, ou seja, aquilo que Deus decretou quando criou o mundo, quando criou as estrelas, quando criou todas as coisas, essa mesma palavra se fez carne e se tornou Jesus Cristo. E você tem o poder de usar o nome de Jesus Cristo. Então, você tem o poder de usar o mesmo poder da palavra de Deus, porque Jesus Cristo é a palavra.
Deus, com a palavra, criou todas as coisas. Você pode usar o nome de Jesus, então você tem a mesma autoridade no nome de Jesus, sempre de acordo com a vontade de Deus, mas tem a mesma autoridade que Deus teve na criação. Porque se Cristo é a palavra e Deus criou todas as coisas com a palavra, me diz, qual é a diferença? Quanta autoridade você tem? Você? Quanta autoridade você tem? Se Deus com a palavra criou todas as coisas, criou os mundos, criou tudo, e essa palavra se fez carne, se colocou em suas mãos, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Então, ele deu a sua palavra para que você possa usá-la, para que você possa receber todos os direitos de pertencer a essa família. Assim, o Verbo, que é a palavra de Deus, se fez carne. Cristo Jesus habitou entre nós por um tempo, cheio de graça e verdade, e contemplamos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Amém. Cristo Jesus é o unigênito do Pai e é a sua palavra. Quando você usa o nome de Jesus, você usa a palavra de Deus. Amém. É isso que estou lhe dizendo. O que é muito importante, porque sabe, suas orações mudam, porque você entende o que é autoridade quando começa a proclamar, a decretar as palavras que estão nas Escrituras, em nome de Jesus Cristo, que é a palavra feita. Carne, portanto, é a palavra de Deus. Aleluia, essas coisas são maravilhosas, maravilhosas de compreender. E nós? Um instante só. E nós? E aqui, o que Jesus diz? Jesus nos diz claramente uma coisa, que ele é a vida. Tem um pequeno probleminha aqui, mas tudo se resolve. Glória a Deus. Aqui tá, obrigado, Senhor. Então ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim, portanto, nós devemos permanecer na palavra de Deus. Porque Cristo é a palavra, então nós devemos permanecer nessa palavra, ou seja, nos sentirmos à vontade nas declarações que Deus fez sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o que Deus quer para a nossa vida, sobre as promessas de Deus. Nós precisamos nos sentir à vontade nessas promessas, precisamos entender que essas promessas são para nós. Então, aquele que permanece em mim, em Cristo, na palavra, e em quem eu permaneço, ou seja, se a palavra permanece em você, você permanece na palavra. Você se sente confortável, gosta de estar na palavra, e a palavra permanece em você. Ou seja, ela está bem, se sente à vontade em você porque você a usa bem. Você dá muito fruto, porque sem mim, disse Jesus, vocês não podem fazer nada. Sem a presença da palavra de Deus em nossas vidas, sem usar a palavra, sem invocar o santo nome de Jesus Cristo, que é a palavra viva que se fez carne para que todos pudéssemos usá-la, morto, ele, ressuscitado, e nós usamos esse glorioso poder da ressurreição que habita em nós quando oramos. Pois sem isso, nós absolutamente nada seremos capazes de realizar. E é por isso que ele nos deu um direito, que é o direito de família. E agora vamos ler juntas. João 1:9. Mas todos aqueles que o receberam, então existe um ato que precisamos fazer, receber. E agora vamos ver juntos o que significa essa palavra receber. A todos os que o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles, ou seja, que creem no seu nome, os quais não nascerão do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Você nasceu de Deus, porque Deus te quis, Deus te desejou, Deus te proclamou. Você saiu da boca de Deus. Você tem o nome de Cristo Jesus à sua disposição e você pode usar esse nome. Você nasceu desse nome. Você nasceu desse nome. Você nasceu do poder da palavra de Deus. Você não é qualquer coisa. Você é esse fluxo de poder que saiu da boca de Deus, que te criou. Porque você nasceu da vontade de Deus.
Ou seja, Deus te quis. Amém? Então, vamos repetir esse versículo porque é muito importante. Porque vamos ver os termos originais. Porque quando conhecemos o termo original, para nós fica muito mais compreensível e recebemos uma consciência maior. Ou seja, se revela para nós uma consciência maior do poder que temos, dos desejos que Deus tem para nós. Portanto, mas a todos quantos o receberam, o amaram, ele deu o direito, eusosia, de se tornarem filhos de Deus. Aqueles, ou seja, que creem, pisteu, em seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, etc. Vamos ver o significado. Eu escrevi todos eles para que vocês possam tirar um print, possam copiá-los, porque é importante que vocês tenham um conhecimento aprofundado das Escrituras. Pois quando vocês têm um conhecimento aprofundado, a consciência de quem vocês são. E o que você tem, o que você pode fazer e o poder que está dentro de você, esse poder você usará e sua vida mudará. Amém? Assim, recebido, para todos que o receberam, a palavra é lambano. Mas recebido, quando às vezes lemos esse versículo, para todos que o receberam, quer dizer, não, eu aceitei Jesus no meu coração, eu o aceitei. Não, a palavra recebido, lambano, tem um significado muito importante. E quer dizer, pegar, agarrar algo para usar. Aleluia! Olha, eu fico até arrepiado só de pensar no significado dessa palavra. Todos aqueles que o pegaram, que o agarraram, agarraram Jesus para usar o seu poder. Aleluia! Pegar aquilo que é seu, que te pertence, que é para você. Jesus se sacrificou na cruz por você. A todos aqueles que pegaram o que é seu, porque foi prometido pelo Pai para si mesmos. Então, tomar para si, fazer seu, carregar esse Jesus com você. Carregar. Quando ele diz, quando você pega a sua cruz e me segue, pegar a sua cruz significa pegar o poder da sua cruz, carregar sempre o poder da cruz com você. É isso que quer dizer, porque ali foi usada a mesma palavra, esse lambano, ou seja, recebe essa cruz, use essa cruz, agarre essa cruz, faça bom uso dessa cruz, do poder da cruz. Aleluia! Então, lambano quer dizer pegar, ou seja, todos aqueles que o receberam, todos aqueles que pegaram com o objetivo de levar consigo sempre. Quando você recebe Jesus no seu coração, você precisa agarrá-lo, precisa levá-lo com você sempre. Porque esse é o propósito, foi por isso que essa palavra foi escrita. Então é uma coisa, ou seja, Cristo que se torna seu para nunca mais deixá-lo ir embora. Você não pode se afastar, ele nunca vai te deixar ir, mas você pode afrouxar o aperto. Ele nunca vai te deixar, ele sempre estará com você, sempre ao seu lado. Mas você pode soltar o aperto, você pode enfraquecer um pouco, você pode um pouquinho perder o foco, não ter mais o olhar fixo nele, e a sua fé começa a diminuir. Por isso, essa palavra lambano significa que todos aqueles que tornam Cristo Jesus seu, para nunca mais deixá-lo ir embora. Então, agarrá-lo não é um ato de violência, mas sim receber aquilo que nos foi oferecido. Para aqueles que não rejeitaram, para todos que não rejeitaram. Por quê? Porque nós podemos rejeitá-lo. A todos aqueles que não o rejeitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, trata-se de acolher Cristo Jesus, uma pessoa, de lhe dar acesso total e completo. Amém. E considerar o seu poder, considerar o seu status, considerar as circunstâncias externas que você pode governar. Aleluia! E escolher. Lambano significa escolher, significa selecionar, significa que você escolheu Cristo Jesus. Você o agarrou, você escolheu, você o carrega com você, não o deixa ir. É isso que significa para todos aqueles que o receberam. Se você fez isso quando recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, justamente, Senhor, que você nunca o deixa ir, que você sabe quem Ele é, porque se você sabe quem Ele é, você não pode enfraquecer. Pelo contrário, você se entusiasma cada dia mais com a presença dele na sua vida. Amém?
Então, para todos aqueles que o receberam, agarraram e fizeram dele algo próprio para usar o seu poder. Para todos aqueles que o receberam, vamos ver o que acontece. E esse receberam, vejam, acrescentei este versículo para que o quadro fique ainda mais completo sobre o que significa essa palavra. Quando em Mateus 21, Jesus diz: Eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, não só farão o que foi feito à figueira quando ela secou, mas até se disserem a este monte: Tira-te daqui e lança-te no mar, assim será feito. Esta é a autoridade que temos. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Significa que você vai pegá-los. Não, ó Senhor, tu és a tua vontade. Não, acredite que essa promessa é para você. Aceita essa promessa. Não deixe que o inimigo roube isso de você. Mantenha-se firme nessa promessa. Essa promessa precisa se tornar sua. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que se você tiver fé e acreditar, você vai receber. Mas receber não é um ato passivo. Receber é um ato ativo. Porque você o deseja, você o quer, você considera o poder da palavra de Deus, você considera o poder da promessa de Deus, você a persevera e a obtém. É isso que significa lambano, e é nesse momento que você recebe Jesus em seu coração. Na verdade, como eu dizia antes, trata-se de sempre de carregar sua presença. Jesus disse, ele mesmo disse, quem não toma lambano a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. O que isso significa? Significa que devemos carregar a cruz e sofrer? Não, nós devemos carregar e transportar essa presença de Deus. Aquele poder da cruz, aquele poder da ressurreição, aquele poder de que o pecado foi destruído naquela cruz. E resolver as situações não só da nossa vida, mas também as situações de outras pessoas pelas quais oramos, como foi dito há pouco. Se vocês tiverem fé, o lambamam. Vocês vão conseguir, serão de vocês, vocês vão agarrar. E então, quem não agarra, quem não faz sua, quem não carrega, quem não leva consigo, quem não escolhe a cruz, o poder da cruz, não é digno de mim, não pode receber nada. Amém. E é por isso, vejam como a escritura é linda. Existem muitos outros versículos onde aparece essa palavra lambano. Eu peguei só esses dois. Só para dar uma ideia da força que existe nessa palavra. Receber, obter, fazer seu. Amém. Amém. Não é maravilhoso? Eu amo o Senhor. De fato, quando nos aproximamos, então, com plena confiança do trono da graça para obter, agarrar a misericórdia de Deus, vejam, o reino de Deus está à nossa disposição. O Senhor nos deu. Tem todo. Recebemos todas as coisas. Tudo é para nós. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, todos os dons, o Espírito Santo, tudo. Ao meu Pai agradou dar a vocês o reino. Ele se agradou em dar a vocês o reino. Mas o reino está à nossa disposição, mas nós precisamos lambano, obter, precisamos desejá-lo, precisamos dar acesso a ele, a nossa vida, aleluia, entender a grandeza desse reino e espalhá-lo sobre a terra, então usá-lo de forma boa, usá-lo naturalmente. Quando você entende o que Deus tem no coração para você, o que Deus realmente quer para você, sua vida muda completamente. Quando você entende que basta pegar as coisas que já são suas e carregá-las consigo por toda a vida. E usem o nome de Jesus, usem esse nome que é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que se fez carne. E você usa a palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus. Você entende? Que maravilha! Toda! Aleluia! Então, você pode se aproximar com total confiança do trono da graça. E o lâmbano. Agarre a misericórdia de Deus. Segure firme a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus tira de você o sentimento de culpa.
A misericórdia de Deus te perdoa de todo pecado. A misericórdia de Deus tira de você todo o peso para obter misericórdia e encontrar graça. A habilidade de poder usar o poder da cruz, aquilo que você recebeu. Amém, aleluia, para encontrar graça e ser ajudado no momento certo, quando você precisa. Amém, maravilhoso é o Senhor. Portanto, a todos quantos o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, de terem esse direito de família. O direito, a palavra direito é exuvia, que significa uma autoridade delegada. No momento em que você passa a fazer parte da família de Deus, você tem todos os direitos da família de Deus. E é uma autoridade que te é dada, delegada. Você é delegado a ser filho, cheio da glória de Deus. Então, ele deu o direito, exousia, que significa autoridade delegada, o poder de escolha, a liberdade de agir conforme a sua vontade. Você tem a liberdade de agir conforme a sua vontade, mas quando você age segundo a vontade do Senhor, tudo muda. De fato, você tem o direito. Você pode escolher e pode não escolher. A sua vontade é o que determina tudo neste versículo para todos. Aqueles que o receberam, ele dá a capacidade de escolher, segundo a sua vontade, de se tornarem filhos de Deus. Então, nós recebemos tudo. Recebemos o reino, recebemos todas as coisas, a herança e a eternidade. Elas nos pertencem, mas é uma escolha nossa, porque Zúzia significa isso. Eu recebi a autoridade delegada, recebi o poder de escolha. E quando eu escolho, escolho segundo a minha vontade. Você escolhe de acordo com a sua vontade. Deus te deu o direito de escolher. Amém. E quando você recebeu, você tem a possibilidade de começar a agir. Exúzia é um poder físico e mental. É o direito de governo. Amém. Quem te deu o direito de governar? Deus. No momento em que você agarrou Jesus, você agarrou o direito de governar sobre esta terra. Todo mundo espiritual é para você, está à sua disposição. Quando você ora, os anjos trabalham para você. Os demônios fogem, eles têm que ir embora, têm que obedecer aos seus comandos, porque você tem direito de governo. E a exúzia é esse sinal de autoridade. Real, é uma cor nova. Gente, vocês têm noção do quanto somos privilegiados? O quanto ainda podemos compreender a profundidade do amor de Deus que colocou tudo em nossas mãos? Ele nos deu o direito de governo, deu a você o direito de governar, te deu o sinal da autoridade. Real, a coroa, a habilidade, o privilégio, a força, a capacidade, a competência. Ele te deu a competência para que você possa. Para quê? Porque ele te deu o Espírito Santo e é ele quem faz isso em você, através de você, se você der a oportunidade, porque você recebeu a exousia, ou seja, a possibilidade de escolher uma autoridade delegada para fazer algo, mas é você quem escolhe se vai fazer ou não. Portanto, a exousia é um domínio concreto e um magistério. Todos aqueles que a receberam, que a agarraram, Deus deu um magistério, deu um fortalecimento sobrenatural, deu um poder de controle. Quando falamos de direito, é o poder de controle. Você tem o poder de controlar o mundo espiritual. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Mas glória a Deus! O que você recebeu se foi delegado a ter influência, autoridade, jurisdição, poder, direito de agir, força. Anote todas essas coisas e releia-as todos os dias. Todos os dias, releia isso. Releia quem você é. Releia o poder que vive em você. E use esse poder, pois Deus amou tanto o mundo que deu a você o Filho. Aleluia! De fato, veja, em Lucas 10, 19, eis que eu vos dei o poder, ou seja, a exousia, a escolha,
a autoridade delegada, o poder de escolha. Eu te dei a exousia, te dei o direito de governo, eu te dei a autoridade real, eu te dei uma coroa para caminhar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada poderá te fazer mal. Quantas pessoas têm medo de orar por algo? Ou então dizem, mas depois o inimigo, se eu fizer isso, depois o inimigo se vinga. E assim que começa a fazer alguma coisa, o inimigo põe obstáculos no meu caminho. O quê? Você recebeu a exousia? Você recebeu o poder, a exousia. Escolha, você recebeu? Autoridade delegada, coroa. Para fazer o quê? Para caminhar sobre cobras e escorpiões. Por quê? Porque Cristo está em vocês estão em Cristo e todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. O poder do inimigo está sob seus pés. Amém? E se Cristo está em vocês, ele está debaixo dos seus pés. Certo? É simples, é uma questão de raciocínio. Então, caminhar sobre cobras e escorpiões é sobretudo o poder do inimigo e nada poderá te fazer mal. Então, você tem a autoridade delegada, o direito de governar, você tem a habilidade, o privilégio, a força, a capacidade, a competência, a liberdade. Você tem tudo, você tem tudo, você tem tudo, glória a Deus. E de fato, em Mateus 18, o versículo que citei antes, que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Ou seja, essas são palavras de Jesus. Jesus, quem é? Unigênito. Ele é o primogênito de uma nova geração. E você é o irmão dele. E ele vive em você e é um com você. E você faz parte da família dele e tem direitos familiares. Por essa razão, todos os direitos que Jesus tinha, todos os direitos que Jesus ainda tem, você tem porque entrou para uma família. Amém. Vamos reler esse versículo porque ele é lindo. Eu lhes digo, em verdade, que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Em verdade, também lhes digo que, se dois de vocês na terra concordarem em pedir qualquer coisa, isso lhes será concedido. Concedido por meu Pai que está nos céus, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mas que porra é essa que está acontecendo? O que mais nós realmente precisamos ter? Do que mais nós precisamos para conseguirmos viver uma vida plenamente gloriosa e vitoriosa e passar a acreditar de verdade em quem nós somos? Aleluia, aleluia! Então eu digo a todos vocês que creem. É um todo vezes. Então, mostre o versículo para todos, assim lemos todos juntos o versículo, aqui para todos, para que tenhamos uma visão melhor. De modo geral, então, a todos aqueles que o receberam, lambano, ou seja, que agarraram, que levam consigo, que não deixam escapar, que reconhecem o poder, que reconhecem o nível ao qual foram elevados, que conseguem dominar circunstâncias externas. Então, a todos aqueles que o receberam, ele deu o direito, a exousia, ou seja, a autoridade delegada, àqueles, isto é, que creem, de se tornarem filhos de Deus. Me perdoem. O direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, de entrar para a família, o direito de família. Então, a esses, ou seja, aqueles que creem, pistevo em seu nome. Pistevo significa, agora eu vou mostrar para vocês, vem de pistes, fé. Mas não é fé do tipo, sim, eu tenho fé, sim, eu tenho fé, fé, eu acredito, acredito que Deus existe, acredito que Jesus existe, acredito. Não. Pisteu, que vem de pistes, fé, significa que você está persuadido, que você está convencido, que você deposita confiança, que você confia, que você está realmente convencido, que você tem uma fé até intelectual, ou seja, que você acreditou também com a mente, que ninguém pode te fazer desacreditar, se existisse essa palavra. Você precisa estar convencido, precisa ter uma confiança total. E quando você tem essa confiança total, porque você se apegou a Jesus, você não solta.
E você tem essa autoridade governante porque você crê e confia. Se você tem uma convicção profunda, o que acontece? Acontece que, se já não são nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas são nascidos de Deus, e você tem o direito de família. Seu pai é Deus e ele te ama e é bom com você. Seu irmão é Jesus e ele é bom com você. Ele te deu tudo e você tem os mesmos direitos que Jesus tinha. E por que nós, que não somos judeus, porque Jesus era judeu, mas nós que não somos judeus e, portanto, estávamos fora da aliança, podemos receber tudo isso, toda essa glória? Porque, olha, aqui está escrito, bem no versículo, antes de dizer a todos que o receberam, diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, os seus não o entenderam, não o compreenderam, não o fizeram seu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberão. E é por isso que nós o recebemos. De fato, em 1 João, eu amo esse versículo que diz: a verdadeira luz que ilumina todo homem estava vindo ao mundo. Assim, quando João falava, pregava sobre Jesus e dizia: eu não sou Cristo, eu não sou Jesus, mas a verdadeira luz que ilumina todo homem estava vindo ao mundo. Então, aquele Cristo, aquele Jesus, aquele primogênito, aquele unigênito, estava acontecendo no mundo o que ele dizia: você é como eu. Você me pertence. Ele já estava no mundo e o mundo foi criado por meio dele. Quantas outras coisas Jesus pode fazer na sua vida? Se você o receber com consciência, e devemos usar tudo o que ele realmente é, invocando o seu nome tão poderoso que representa a própria palavra sagrada que foi criada, carne. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Contudo, o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Pobre Jesus, rejeitado por todos, mas por todos que o receberam. E para ele não faz diferença. Nem para todos que o receberam, nem para todos que o acolheram. Ele deu direito legal, autoridade delegada, de se tornarem filhos de Deus. Aqueles, ou seja, que creem, que estão profundamente convencidos em quê? No seu nome, no seu nome. Se você crê no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, no poder da palavra que se fez carne, que tem um nome que é Jesus Cristo, se você crê nisso, você é um com o Pai. Na prática, você consegue utilizar plenamente, por assim dizer, absolutamente todos os direitos e benefícios que pertencem à sua família como um todo. Amém? Essa é a chave, usar o nome dele. Porque se nós cremos no nome dele, nós cremos em algo onipotente. E tudo que pedirmos em seu nome, porque o seu nome é a palavra de Deus que criou o mundo e pode criar diante de você. Curas, pode fazer milagres, transformar situações, mandar demônios para o inferno, libertar pessoas. Você pode tudo naquele que te fortalece, que é Cristo e Jesus, a palavra que se fez carne. Portanto, o poder de Deus manifestado, o amor de Deus manifestado e o poder de Deus manifestado, o Espírito de Deus manifestado. E tudo isso é para você. Eu te abençoo para que você